Oi, galerinha, bom dia. Como estão? Todos bem? Beijão para vocês e que o nosso dia seja abençoado, né? Hoje, 25 de agosto, terça-feira, daremos continuidade com matemática, tá? Vou pedir que vocês abram o livro de matemática na página 274, onde nós iremos falar sobre milésimos, né? Já falamos sobre décimo, centésimos e agora iremos falar sobre milésimos, né? Décimo, quando eu falo de décimo, estou me referindo o quê? A 10, né? Centésimo, 100, milésimo, 1000, não é isso? Então, nós temos aqui, ó, a fração 1 milésimo, ela pode ser representada na forma decimal como 1 milésimo. Eu tenho aqui a fração decimal 1 milésimo, né? Eu vou transformar essa fração decimal em número decimal. Então, como é que eu vou representar? Então, vai ser 0, 1, tá? Por quê? Porque aqui, olha, como eu falo de 1000, eu tenho que ter 3 números após a vírgula, tá certo? Então, se você tiver 3 números após a vírgula, nós estamos falando sobre o quê? Sobre milésimo, tá certo? A parte colorida da laranja representa 1 milésimo, ou seja, 1 milésimo da figura, tá certo? Ó, você viu que foi, nós temos aqui, ó, isso aqui é o material dourado, tá? Que tem lá atrás no livro de vocês, que vocês podem destacar para entender melhor essa representação gráfica, né? Aqui eu tenho o quê? O cubão, né? Porque nós temos os cubinhos, que é cada quadradinho daquele, nós temos a tirinha, nós temos a placa com 100 e nós temos o cubão com 1000, tá certo? Então, vocês viram que aqui foi pintado só um cubinho, não foi? Então, está representando o quê? 1 milésimo, tá certo? Porque, ó, nós temos o quê? Numerador e denominador, né? O denominador, o que é que ele indica? Indica em quantas partes o inteiro foi dividido, né? Então, esse cubão aqui, ele foi dividido em quantas partes? Em 1000 partes, né? Quantas partes foram pintadas? Só uma parte, ó. Vocês estão vendo aqui no livro de vocês, né? No exemplozinho aí, ao lado, que só um quadradinho ele foi pintado, né? Só um cubinho. Então, representa o quê? 1 milésimo, tá certo? Observe, né? A forma de fração. Nós temos 9 milésimos, né? Ó, 9 milésimos. Nós temos 15 milésimos. 15 milésimos e 115, aliás, desculpa. 115 milésimos e temos 2.378 milésimos, né? Ó, nós temos aqui o quê? As frações decimais. Tia, e o que é fração decimal? Ah, tô lembrando, tia, fração decimal é quando a fração ela tem como denominador o 10, o 100 ou o 1000, tá certo? Pronto, nós temos aqui essas frações decimais, né? E nós vamos transformá-la em número decimal, tá? Então, como é que ó, 9 milésimos, tá? Então, como é que eu represento na forma decimal? 0,0009, não é isso? Então, eu tenho aqui 9 milésimos. Ó, 115 milésimos, né? 115 milésimos. Então, como é que vai ficar? 0,115, né? Então, como é que eu leio? Aqui eu leio o quê? 9 milésimo. Por que é milésimo? Porque eu tenho 3 números após a vírgula, tá certo? Ó, parte inteira e parte decimal. Quando a parte decimal é composta de 3 números, eu leio o quê? Milésimo, tá? Então, aqui eu tenho o quê? 115 milésimos, né? E aqui eu tenho, ó, 2.378 milésimos. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4.
Então, o primeiro número, ele vai fazer parte o quê? Da parte inteira, tá? E o restante vai ser jogado aonde? Na parte decimal, que é a parte que fica após a vírgula, né? Então, 378. Então, como é que eu leio esse número aqui, ó? 2 inteiros, né? Eu tenho que ler o número 2 mais a palavra inteiros, né? 2 inteiros e 378 o quê? Milésimos. Ok, gente? Não esquecer, né? Preste atenção como é que faz a leitura, tá? Olha, aqui eu tenho 3 números, eu só tenho 9. Então, eu leio o quê? 9 milésimos, né? Aqui eu tenho, ó, 115 milésimos. Aqui, como o número era formado por 4 algarismos, então eu leio o quê? Ó? 2 inteiros e 378 milésimos, tá? Se fosse, ó, se eu tivesse assim, ó, 22.378 milésimos, ó. Então, como, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu sei que a parte decimal, ela só pode ter 3 números, que é milésimo, tá? Então, o que é que eu vou fazer, ó? 22, ele vai fazer parte o quê? Da parte inteira, não é isso? E o 378 vai fazer parte da parte decimal, tá certo? Então, como é que eu leio esse número aqui, ó? 22 inteiros e 378 o quê? Milésimos. Ok, gente? Ó, milésimo, milésimo, centésimo e décimo, né? Décimo, centésimo e milésimo, tá? Então, os 3 da parte decimal. Então, eu tiro a parte decimal, então o restante eu vou colocar onde? Na parte inteira, tá certo? Então, fica 22 inteiros, 378 milésimos, ok? Representação gráfica. Na representação gráfica, nós temos aqui, ó, representação de números na forma gráfica, na forma de fração e na forma decimal. Eu tenho aqui, ó, 56 milésimos, né? Nós vamos representar na forma gráfica, na forma de fração e na forma decimal. 56 milésimos, né? 56 milésimos, tá? Olha, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o cubão, né? Aqui eu tenho quantos quadradinhos, quantos cubinhos aqui? Eu tenho 1000, tá? Então, se o cubão ele está dividido em 1000 partes, ó, 56. Então, eu vou pintar quantas partezinhas desse cubão? Eu vou pintar o quê? 56, né? 56. Aí, então, representa o quê? 56 milésimos. Por quê? O cubão é formado de 1000, né? É formado por 1000 cubinhos e eu pintei quanto? 56. Então, eu representei na forma gráfica, né? Ó, representação na forma de fração. Tá aqui, ó, 56 milésimos. E eu quero representar esses 56 milésimos na forma decimal. Então, como é que eu vou escrever? 0,056. Por que eu tenho que acrescentar esse zero? Porque aqui eu só tenho 2 números, tá? Então, se eu só tenho 2 números, antes desses 2 números eu tenho que colocar o quê? A outra casa decimal, né? Décimo, centésimo e milésimo, tá certo? Então, aqui eu só tinha o quê? O centésimo e o milésimo, tá? Faltava o quê? O décimo, tá? Então, eu completo com o quê? Com 0, tá? Então, foi repartido aí representado na forma decimal. Então, a forma gráfica, né? Que foi pintado 56 quadradinhos de 1000, tá? Na representação na forma de fração, 56 milésimo. E aqui na representação na forma decimal, tá certo? Ok? Então, gente, olha, vocês irão fazer a página
a página 275 e a página 276, tá? Irão fazer sobre isso. Olha, não esqueça, lá atrás do livrinho de vocês tem esse material, que é o material dourado, tá certo? Vocês podem destacar para ajudar vocês na execução da tarefa, tá bom? Então, obrigada mais uma vez pela paciência de vocês, tá? Um beijo.